E o David, nossa, quase engoli a bolinha do microfone. E o David vai fazer o preparo de hoje. O preparo de hoje é do livreto Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. É o texto de número 66. Ser uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulos e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Aprende mais, estando receptivo a novas contribuições. Informação é uma palavra discutida, muito discutida atualmente. E a internet veio mostrar para a gente, deixar bem óbvio que informação não é o que está aí. A gente acha nas opiniões, e na maioria das pessoas que estão ali, acham que somente ler, escrever e entender o que está ali é o suficiente. A gente percebe a diferença em que é uma pessoa iletrada ou não. Né? Alguém que está discutindo, conversando, alguém que tem uma opinião que é absoluta e dogmática. Alguns homens, como Gandhi, por exemplo, ao receberem alguma informação, além de serem capazes de criticar tudo que fizeram anteriormente, se transformaram, não intimamente, mas conseguiram, assim, transformar tudo à sua volta. Outros homens que mexiam com informação, cientistas, como Oppenheimer, Einstein, depois de passaram grande parte de suas vidas tentando corrigir coisas a partir do conhecimento que eles tinham esposado. Santos Dumont foi um que, apesar de ser um gênio, quando viu usarem aquilo que ele tinha descoberto, aquilo que ele tinha inventado, para algo que era absurdo, como a guerra, algo se quebrou dentro dele de uma forma tão absoluta que não conseguiu mais ser curado. Informação não é algo que a gente lide de uma maneira simples. Na Índia, a informação pode transformar alguém de forma tão absoluta que eles criaram religiões inteiras em torno da religião, como a Vedanta. Mas eles tinham uma terminologia para diferenciar um Gandhi e de nós. Um Gandhi era um gigante espiritual, um homem. As pessoas comuns eram anões espirituais, aqueles que necessitavam da religião para modificar seu ethos, que precisavam de um exemplo. Outros, só uma ideia é o suficiente para que você possa corrigir todo o seu passado. A grande questão é que nós chegamos a um momento de transformação. Iraci acabou de citar isso. E essa transformação é algo que acontece dentro da gente. Acontece exatamente no momento que a gente olha o mundo e consegue absorver informação suficiente para que algo dentro da gente se transforme. Não tem significado nenhum essa transformação se ela não se expressa. É nesse momento, e isso é que nós chamamos de transformação. Essa transformação, essa iniciação global vai acontecer de uma forma como se fosse uma onda, tocando o coração de todo mundo. E é nesse momento que a gente tem que estar sensível o suficiente para utilizar essa ideia que a gente ainda desconhece. Boa palestra para todos. Jesus amigo, nosso orientador maior, estamos aqui para homenageá-lo, pois neste mês, Senhor, comemoramos simbolicamente o seu aniversário, a sua vinda entre nós, nos trazendo tantos ensinamentos, exemplos, e nos ensinando, e nos pedindo para amar, somente isso, amar.
pois tudo mais é consequências. Ampara-nos nesta noite, ampliando o amor que há em nós, para que consigamos ter o mesmo amor que há em Ti, pedindo a Joana de Ângeles que envolva com seu carinho e sua inspiração Daniel Puerari, trabalhador da casa, nos estudos que ele nos traz essa noite, graças a Deus. Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui hoje, na última semana do ano, agradecendo a Eraci o convite. Semana, como foi dito já, de muita reflexão, pelo menos assim deveria ser, né? Deveríamos colocar na balança tudo que nós fizemos de positivo para que possamos repetir, e o que não nos agradou também é importante como lição, que nós saibamos ter uma leitura bem pacífica do nosso ano, que é uma leitura pacífica, aceitando os erros, né? Ninguém aprende só com acertos, pelo contrário, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Pelo menos eu me lembro de boa parte de tudo que eu errei na minha vida. Agora, dos acertos eu não me lembro muito bem. Eu prefiro ficar focado em sempre melhorar, não me culpando pelos erros, mas sempre buscando mais acertar do que errar e aprender com esses erros, né? E essa última semana do ano é muito importante para esse movimento que a gente tem de mudança, de reforma. Um ano que algumas pessoas falam que foi um ano puxado, que foi um ano pesado, que foi cheio disso, cheio daquilo, mas que foi um ano como qualquer outro, né? De um momento que a humanidade está passando, realmente muito delicado, e que exige um cuidado muito grande por parte dos indivíduos, né? Em vigiar suas ações, procurar sempre melhorar. Esse momento de transição é um momento sempre muito delicado e que exige muito de nós aqui, que somos estudantes da palavra de Jesus, do Espiritismo ou de qualquer religião no seu sentido mesmo próprio da palavra religar e religar a Deus, né? O indivíduo que busca se religar a Deus, que busca na divindade a fonte ali da sua vida, dos seus dias, né? Bom, até se der tempo, eu vou falar um pouco sobre a reforma íntima, que é muito bacana a gente refletir sobre isso nesse momento de virada de ano, né? A virada de ano, gente, é interessante, justamente como eu estava falando, a Eraci também falou, para a gente fazer essa reflexão, porque nada mais é do que um momento que a humanidade aqui ocidental encontrou para dizer que acabou um ciclo e está se criando um novo ciclo, né? Porque de vez em quando a gente precisa parar e olhar para frente. Eu vou respirar, vou fazer um balanço e vamos começar de novo. Isso é importante. Cada sociedade tem a sua forma de criar os ciclos, né, necessários a essa pausa reflexiva. Lá na China você tem lá outras formas de medir esses ciclos. Os judeus também medem esses ciclos de outra forma. É interessante a gente perceber que cada cultura tem a sua forma, mas de nada serve o ano virar, de nada serve se a gente não tem uma pausa para refletir e fazer um balanço, respirarmos e procurarmos nesse novo ciclo mais acertar do que errar, né? Porque o ciclo é uma criação humana. Não tem nada assim que, ao longo dos anos, mude substancialmente, senão a vontade que todos têm de mudar naquele novo ciclo, né? Bom, o nosso tema de hoje na verdade, o capítulo 9 do livro Boa Nova. E o nome desse capítulo, o título desse capítulo é Moços e Velhos. É interessante, muito interessante esse livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, porque Humberto de Campos ele veio trazer justamente uma análise do plano espiritual sobre passagens que a gente tem do Evangelho, só que com uma riqueza de detalhes muito maior, porque ele tem acesso a informações que nós não tivemos pela análise fria e seca do Novo Testamento, por exemplo, né? Ele traz a visão do plano espiritual, seja por histórias que lhes foram contadas ali, não é, no plano espiritual, seja pelo acesso que ele tem
a essas informações, porque André Luiz já fala isso, né? O Berto Roden fala isso, vários escritores que buscam explicar todos os mecanismos aí do plano espiritual nos trazem que tudo que a gente faz aqui nessa vida, nesse orbe, tudo fica registrado no fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele é facilmente impregnado. Tudo que a gente faz, o que a gente está fazendo aqui agora está impregnado. Tudo que acontece nesse plano, seja espiritual ou plano material, fica armazenado, né? É interessante porque alguns espíritos nos falam que tiveram, por merecimento, provavelmente, né, acesso a algumas passagens de Jesus, e eles observavam como se fossem filmes. Olha, eu estava lá vendo aquela passagem quando Jesus curou o cego, que coisa mais linda, se emocionam. Mas por quê? É uma reprodução? Não. Eles tiveram acesso exatamente ao que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Eu já pensei muito nisso. Se um dia eu tiver a oportunidade de ter acesso a alguma coisa, eu gostaria de ter acesso ao Sermão da Montanha. Deve ser algo assim, né, de muita energia se ter acesso ao Sermão da Montanha. Mas, enfim, provavelmente, pelas histórias e também pelo acesso que ele tem a essas informações, Humberto de Campos nos trouxe um paralelo, né, às histórias do Novo Testamento. Só antes da gente começar a falar um pouco de Humberto de Campos foi um grande sujeito, né? Ele nasceu em 1886 e morreu com 48 anos, se eu não me engano, em 1934. Nesse período, ele conseguiu se superar por inúmeras vezes, né? Ele nasceu numa condição bem difícil, no interior do Maranhão, numa cidadezinha que hoje leva o nome dele, cidade Humberto de Campos, né? Com muita dificuldade. O pai dele era caixeiro viajante e ele tinha mais 3 irmãos, era ele mais 3 irmãos, só que outros tantos irmãos foram aparecendo depois que o pai faleceu, né? E a mãe dele, com um coração muito grande, falava: venham todos que aqui são todos filhos do mesmo pai, então eu também tenho a obrigação de cuidar dessas crianças. E ali, uma família grande, né, uma senhora viúva no início do século passado, há de se imaginar que passou por muitos problemas, né, muitas dificuldades, muita privação. Humberto de Campos teve que largar o estudo aos 10 anos para trabalhar com um tio, e mesmo assim os recursos eram ali bem escassos, faltava dinheiro para comprar o básico. Ele sempre teve um ímpeto de escrever. Ele nasceu já com esse ímpeto de escrever, uma alma certamente muito antiga, né? E que sabia que veio para isso, estava impregnado ali na sua essência, e desde mais novo ele tinha esse ímpeto para escrever. Trabalhando com um tio, num certo comércio lá, se eu não me engano já era em São Luís, ali, né, no Maranhão, mas não na cidade tão pequena, era em São Luís. Ele acabou pegando um dinheiro ali daquele comércio, da caixa daquele comércio emprestado, só que aquele dinheiro emprestado que ele não pede emprestado, ele pega emprestado, depois, sei lá, vai devolver, mas não deu tempo de devolver, para comprar cadernos e lápis, para poder escrever. Enfim, o tio dele acabou descobrindo, ele se sentiu muito envergonhado com essa situação, ele acabou saindo, ainda muito jovem, né, para Belém do Pará, trabalhar ali em seringueiras, passando muita dificuldade. Aí as narrativas nos trazem que ele ficava ali naquelas casas como se fossem palafitas em cima do rio, e que ele não conseguia dormir direito, né? Porque parece que os jacarés entravam na casa e ele tinha que ficar acordado de noite para o jacaré não atacar ele. É uma história de superação muito interessante. Ele pegava papel de pão, não é? Ali que estava sendo jogado fora, ele passava aquele papel de pão, costurava, cortava. Você viu o capricho que ele tinha para poder escrever, se não é uma superação. Até que com uns 20 e poucos anos de idade, ele sempre muito desejoso de acreditar em Deus. Desejoso de acreditar em Deus. Ele não admitia, assim, no princípio, que acreditava em Deus. Até o final da vida, ele ficava bem sequioso, sedento de acreditar em Deus, mas dizia abertamente que não tinha nenhuma religião, né? E era um grande espírito, uma grande alma ali, um espírito encarnado, né, que muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso país e da humanidade, né? Muito, muito interessante a vida de Humberto de Campos. Mas, enfim, passando
por essa vida dele sempre de superação, depois do desencarne, passou por muito sofrimento, depois também no final da sua vida, bem doente, ele tinha uma doença que os ossos eles cresciam, o seu crânio também crescia, e isso acabava trazendo muitas dores, mas mesmo assim ele conseguia manter a serenidade necessária para poder escrever, para poder trazer uma boa palavra, para poder escrever as suas crônicas. Escreveu 45 livros, Humberto de Campos, né? Aí que a gente para perceber e refletir até que ponto eu preciso estar vinculado a uma determinada crença X ou Y para ser uma boa pessoa. Eu posso ser uma boa pessoa e a crença X ou Y me ajudar a ser cada vez melhor, e é esse o intuito de qualquer religião, fazer com que o indivíduo se torne uma pessoa cada vez melhor, com que ele se compreenda, com que ele compreenda melhor o real sentido da vida. O que a gente está fazendo aqui é uma pergunta que ela nos atormenta, né, diuturnamente. E a religião, pautada em estudos sérios, nos traz essas respostas, né? Os cursos aqui da casa nos trazem essas respostas, outras religiões pautadas em estudos sérios nos trazem essas respostas, né? Mas não quer dizer que apenas numa religião o indivíduo vai encontrar o caminho, que ele vai ser uma pessoa boa. Encontramos pessoas boas em todos os lugares, né? E o inverso também acontece, né? Encontramos ainda pessoas que estão procurando se encontrar, não se encontraram ainda também em diversas religiões, né? Sem querer trazer nenhum tipo de imagem negativa a uma religião X, Y, ou a frequentadores de uma religião X ou Y, né? Mas, enfim, entrando aqui no Boa Nova. Mais uma coisa, só um detalhe interessante, muita gente já sabe, né? O Humberto de Campos escreveu 5 livros como Humberto de Campos, né? Boa Nova, e escreveu alguns outros também, se não me engano, Brasil, Coração do Mundo, e Pátria do Evangelho também foi como Humberto de Campos. Se eu não me engano, também reportagens de Além-Túmulo e crônicas de Além-Túmulo, também como Humberto de Campos. Agora, a maior parte foi escrito como Irmão X. Por que Irmão X? Porque teve um problema de direitos autorais com a esposa dele, com a família dele, e a Febe e Chico Xavier, né? Porque durante um determinado período, a esposa dele, que ainda recebia ali direitos autorais das obras que eram comercializadas em nome de Humberto de Campos, eram 45 obras até o seu desencarne, estava sendo até pressionada pela editora: peraí, vocês estão publicando com a Febe aí alguma autoria do Humberto de Campos, você está fazendo alguma coisa aí fora do que a gente contratou, não é? Porque seria da editora X, a exploração, vocês estão comercializando com a Febe. E ela também se sentiu um pouco prejudicada, porque já que o nome do marido dela estava ali, ela teria que ter algum tipo de lucro, de benefício, né, com aquela exploração. Isso acabou virando um processo, tem até um livro sobre isso, né? A Psicografia nos Tribunais, se eu não me engano é o nome do livro, muito bacana, muito interessante. E para não ter mais problema, ele parou de assinar como Humberto de Campos, ela não ganhou o processo, né? Na 8ª Vara Civil do Distrito Federal, na época era aqui no Rio de Janeiro, o juiz julgou improcedente, depois na apelação também foi julgado improcedente, mas mesmo assim, para não ter problema, ele se intitulou o Irmão X. Lembrando que ele escrevia como Conselheiro XX, quando estava encarnado e não queria declarar que era o Humberto de Campos. Questões políticas, né? Naquela época, se hoje o clima político ainda é bem quente, naquela época mais ainda, ele com Getúlio Vargas ali, parece que tinham posições ideológicas bem distintas, né? apesar de se respeitarem muito, tanto é que depois ele foi trabalhar como secretário de Getúlio Vargas, mas enfim, aí ele passou a assinar como Irmão X. Sempre que a gente vê Chico Xavier e Irmão X, é Humberto de Campos, né? Velhos e moços, esse é o capítulo 9. Eu nem costumo fazer muita exposição, uma palestra, mais uma conversa, né, com PowerPoint, não, mas eu achei interessante para a gente não perder nada desse capítulo 9. Às vezes fica um pouco extenso, porque tem bastante coisa escrita, mas é muito bacana essa visão que Humberto de Campos nos traz nesse capítulo 9, de uma passagem ali entre os discípulos de Jesus e o próprio Jesus, sobre essa questão aí da idade, né? Das pessoas que convivem com outras mais novas, ou os mais novos que convivem com outras mais idosas, e como deve ser sadio, em vez de excludente, essa relação.
tem tudo para ser sadio, porque é extremamente necessário esse intercâmbio, né, da força da juventude com a consciência e o aprendizado que já tem uma pessoa que percorreu um caminho maior nessa encarnação, né? Lembrando que não quer dizer que o jovem não seja mais velho do que aquele idoso em idade espiritual. Aqui encarnado, a gente tem essa visão estreita. Nossa, esse rapaz tão novo dando essa lição, quem é ele para dar uma lição? Eu que já sou um senhor de idade, que já vivi muito nessa vida. Às vezes, realmente, a gente pode aproveitar essa lição de um espírito muito mais antigo do que a gente imagina ser, não é? Velhos e moços. Então, Humberto de Campos começa a narrar essa passagem lá, principalmente que vai envolver Pedro, André e Tiago, né? Não era raro observar-se na pequena comunidade dos discípulos o entrechoque das opiniões, dentro do idealismo quente dos mais jovens. Até entre os discípulos tinha, vira e mexe, um atrito. Isso é natural, onde nós não vemos certos atritos na nossa sociedade. Os discípulos, tudo bem, eram espíritos mais adiantados, os mais adiantados que pisaram aqui na época de Jesus, os mais adiantados, junto, claro, com João Batista e outros que estavam ali, não é, dando suporte à missão de Jesus, mas que dirá na nossa sociedade, às vezes a gente não consegue compreender muito bem um determinado atrito que tem no trabalho ou que tem na nossa família, se até dentre os espíritos da época mais antigos e evoluídos isso acontecia, e Jesus tinha que ponderar ali, né? Veja bem, não é assim e tudo mais, e servia de lição. Por que nós temos medo, né? Claro que sempre que possível devemos evitar o atrito e a confusão, sempre com um diálogo de compreensão. Mas acontece. Bom, muita vez o séquito humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro, enquanto Pedro e André se punham a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João comentava os planos de luta no porvir. Tiago, seu irmão, não é? Irmão de João, aqui lembrando que João é João Evangelista, e Tiago aqui é o Tiago maior, falava do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu, aqui Judas Tadeu, não Judas Iscariote, Judas Tadeu, ao passo que Tadeu fazia promessas maravilhosas. Somos jovens, diziam, iremos à terra inteira, pregaremos o evangelho, as nações renovaremos o mundo, né? Só lembrando, fazendo parênteses aqui, esse João Evangelista, o Espiritismo nos traz aí por diversas obras, que depois veio a ser quem? Francisco de Assis. Uma história belíssima, quem puder fazer o curso Francisco de Assis, eu acho que é um curso muito bacana, né? A gente tem aqui agora, aos sábados, a partir desse ano de 2017. Né? E por longas horas questionavam acerca de possibilidades, apresentavam as suas vantagens, debatiam seus projetos imensos e pensavam consigo que poderia realizar Simão Pedro, chefe de família e encarcerado nos seus pequeninos deveres. Simão Pedro, aqui todo mundo sabe, não é, que é o famoso pescador de homens. Jesus fez um chamado a Pedro, né? Venha, que você vai ser um pescador de almas, pescador de homens, Simão Pedro. Né? Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações de cada dia. Né? Mateus também dos mais antigos, não é? Que era um cobrador de impostos antes de Jesus chamá-lo. Ele, na época, também foi muito criticado e o pessoal via ele assim com certas reticências. Enfim, entretanto, Simão, mais tarde chamado o Zelote, antigo pescador do... Simão, sempre que ele fala Simão, é Simão Pedro, né? Simão também chamado de Pedro, Simão Pedro. Antigo pescador do lago, acompanhava semelhantes conversações, sentindo-se humilhado. Algo mais velho que os seus companheiros, suas energias, a seu ver, já não se coadunavam com os serviços do evangelho, do reino. Ele não se sentia muito bem, porque ele via aquele vigor dos jovens, né? Tiago, André, falando que iam, em outras palavras, dominar o mundo, levar o cristianismo para tudo que era lugar, porque eles estavam preparados para isso, e, inclusive, né, não conseguiam compreender como que Simão Pedro ia ajudar, coitado, já cansado. Nesse cenário, Simão Pedro, que se vê chateado, triste com isso tudo, reflexivo com isso tudo, procura Jesus. Jesus, que sempre tinha uma resposta, já sabia o que estava acontecendo. Jesus
Foi a maior alma que já passou por aqui, né, nesse nosso orbe, e ele sabia de tudo que estava acontecendo. Se aproveitava de cada situação para trazer uma lição. Qual foi a lição de Jesus? Né? Deixando-se, porém, impressionar vivamente, procurou entender-se com o mestre. Pulando aqui, depois de expor os seus receios e vacilações, observou que Jesus o fitava, sem surpresa, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Tinha, né? Simão, disse o mestre, com desvelado carinho, né? Poderíamos, acaso, perguntar a idade de nosso pai? Nosso pai, quando Jesus fala de pai, é Deus, né? Poderíamos perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo, na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. Olha só o que Jesus fala sobre essa questão de idade e de gerações. A vida, em sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo ao sol. E flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. Olha a mensagem que Jesus nos trouxe, né? O que se entende por velhice, na verdade, é a sabedoria. E a sabedoria é impagável. A sabedoria é impagável, até porque as gerações que agora começam a caminhar só conseguem ter firmeza no caminho porque tem a experiência de quem antes percorreu aquele caminho para poder ajudá-lo. E é essa a função dos que vieram primeiro, né? Dar suporte a esses novos, muitas vezes intolerantes e rebeldes, mas que com a sabedoria do mais velho, né, consegue contornar toda essa rebeldia e trilhar o caminho correto. Essa é a função dos avós numa família. Traz Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, tem um capítulo só sobre os avós. Tem capítulo sobre todo mundo lá, mas tem também um sobre os avós. Tá? E essa questão da sabedoria, ela é fundamental, tá? Porque força sem sabedoria não leva ninguém a lugar nenhum. O próprio, acho interessante, né, a própria lógica das artes marciais, quem gosta de arte marcial, é interessante porque busca não a força num determinado golpe, mas utilizar ali a sabedoria. Né? Uma pessoa consegue ganhar uma luta com sabedoria e não com força. Tem até uma parábola interessante que eu me lembrei agora sobre isso, do lenhador. Tinha um determinado ancião que era conhecido por ser um excelente lenhador lá numa determinada vila, num vilarejo, que todo ano tinha uma competição. Né? Aí chegou um novo lenhador, rapaz jovem, muito forte, que era conhecido bastante ali pela sua força e pelo seu empenho no trabalho braçal, e que se dizia invencível. Veio lá de uma outra vila competir com esse antigo lenhador, que ali era conhecido como ser um grande sujeito, como sendo um grande sujeito, né? E um excelente também lenhador. Teve lá o dia da competição, ele desafiou o tal do lenhador antigo e começaram lá a batalha. Né? Começaram a arrebentar ali aquela madeira, arrebentar a segunda madeira, pegar um tronco de árvore, cortar. Né? E no final de tudo ia ter que ver quem tinha uma maior produção. Quem tivesse a maior produção naquele tempo ganhava. Só que toda vez que aquele lenhador novo, que estava ali empregando toda a sua força, realmente ele era muito mais forte do que o lenhador antigo, olhava para o lenhador antigo, o lenhador mais antigo, o idoso, estava lá sentado. Ele pensava, coitado, né? Desistiu, ou nem sequer começou. Está ali sentado, olhando para trás, né? Ele olhava para o sujeito de costas sentado, e começou a produzir força, 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 força. No final de tudo parou, ele tranquilo, agora vamos fazer a contagem. Fizeram a contagem, e o lenhador idoso ganhou, mas de lavada. Ele pensou, como é que pode isso? O que está acontecendo? Como é que ele ganhou? Se toda vez que eu olhava para ele estava sentado, vou conversar com ele, com aquela prepotência toda. O que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado aqui? Quando eu olhava para você, você estava sentado, e eu estava lá cortando, usando força,
Ele falou, eu sei disso. Eu me aproveitei que você estava só usando força, e cada vez que eu sentava aqui, eu amolava o meu machado. E através disso, da sabedoria, de saber como fazer e não apenas utilizar força, ele acabou ganhando. Porque com o machado amolado, usando menos força, ele conseguia cortar mais madeira do que o indivíduo que estava ali, pensando só na força, naquele automatismo, né? Que a gente fica muitas vezes no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente não está ligado no automático e não para absorver a experiência das pessoas que já trilharam o caminho primeiro aí antes da gente. Quantas vezes a gente não está ligado no automático, né? Entregando toda a nossa força, não que isso não seja bom, a gente precisa, claro, nos esforçar ao máximo, mas se a gente casa o nosso esforço com a sabedoria, com a meditação, com a oração, com o estudo do Espiritismo, por exemplo, a gente vai conseguir empregar muito melhor essa força, muito melhor, né? E eu acho que essa a mensagem que Jesus passou aqui para Simão Pedro, que estava desolado com essa questão da sua idade perante ali Tiago e André, não é? Ele estava se sentindo, coitado, um pouco diminuído ali, e Jesus falou que não era nada disso, né? Voltando, em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo, né? Como é que a gente pode falar, uma pessoa já passou da idade de fazer isso, ou a gente achar que já passou da idade de fazer isso ou fazer aquilo? A nossa vida inteira é o equivalente a 1 hora no tempo da infinidade, né? Do infinito. 1 hora. O que dirá o indivíduo que às vezes acha que não tem condições de seguir aquele plano, seguir aquele sonho ideal de vida? Quantas pessoas eu não vejo que falam, poxa, mas isso daí não dá mais para mim. Por que não dá? Por que não dá? O que é a idade, se não uma limitação, muitas vezes, que a nossa consciência nos impõe uma forma de nos auto-sabotarmos? Geralmente, as nossas limitações são autossabotagens. Autossabotagens. É só a gente parar para pensar, anos atrás, quantas coisas a gente achou que não conseguiria fazer por conta de limitação de tempo, ou de idade, ou qualquer limitação que seja. E poderíamos ter feito tranquilamente, porque outras pessoas fizeram. Quantos exemplos a gente não vê de pessoas que têm um físico completamente ali comprometido? Teve até um palestrante famoso esses dias, ele é mundialmente famoso, Nick, alguma coisa, né? Ele não tem ali os membros superiores e inferiores, e ele mostra que ele consegue fazer tudo o que ele quer. Ele casou, ele constituiu uma família, ele, salvo engano, é colunista do New York Times ou de algum outro jornal aí, do New York Times, não é? Surfa, pega onda com o filho dele, ele não tem os membros. E muitas vezes o sujeito ali, em perfeitas condições físicas e psíquicas, acha que não pode, se impõe uma limitação, né? Essas pessoas comprovam que, na verdade, as limitações são autossabotagem, muitas delas, a maioria das limitações são autossabotagens, idade ou qualquer outro tipo de limitação que a gente tem. Cansei de ouvir pessoas falando, eu não vou conseguir, vou entrar na faculdade agora, mas com tantos anos. Mas peraí, é isso que você quer? Não, sempre quis. Se tivesse feito há 5 anos, já teria terminado, né? Não, mas agora não dá, porque cada vez tem um problema. Tudo bem. Se a gente for procurar cada vez um problema, sempre vai ter. A gente vai morrer com um problema. Nunca vai ter a condição perfeita, não, agora eu consigo estudar, agora eu vou conseguir malhar, agora eu vou conseguir fazer isso, ano que vem eu faço aquilo. Não faz, porque o momento de fazer é na hora, é no ato. Quantas pessoas a gente não vê, nós mesmos na nossa vida, né, projetamos para frente, porque agora eu vou fazer. Bom, se der tempo eu faço, mas espera aí, o horário não está muito adequado, eu vou jogando para frente, vai, e a vida passa. Tá? Vejo pessoas que falam, não, tudo bem, agora eu estou na faculdade, mas depois que eu me formar, bom, já que não vai dar para entrar no mercado de trabalho, né, porque sabe como é que é, não sei. Como é que não dá? É claro que dá. Com certeza, muitas pessoas falaram para você que você não conseguiria estar aqui na faculdade estudando. Quem te disse que depois que você terminar, não vai ser esse o seu tempo para começar um projeto novo, começar a trabalhar? Quantos presidentes de multinacional aí não entraram na presidência depois de 50, 60 anos? Tudo bem, algumas pessoas entram com 20 e tantos, cada um tem o seu tempo, né? A gente precisa acreditar no nosso potencial.
e desconsiderar essas limitações aí que são mais armadilhas, né, do nosso ego. A existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Essa hora minúscula encerra no que existe, o que existe no todo. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Então, Senhor, pergunta Simão Pedro, né, que está conversando com Jesus, de qualquer modo, a velhice é a meta do Espírito? Perguntou o discípulo emocionado. Não, responde Jesus. A velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, essa não. Mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Percebendo que o mestre estendera os seus conceitos em amplas imagens simbológicas, o apóstolo voltou a retrair-se em seu caso particular e obtemporou. A verdade, Senhor, é que me sinto envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se abriga a mim na semeadura da vossa doutrina santa. Mas escuta, Simão, redarguiu Jesus, com serenidade enérgica. Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz, a alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupeis com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. O que ele quis falar aqui? Olha só, ninguém está no controle de vocês aqui não, os mais jovens, os mais velhos. Quem está no controle é Deus, a autoespiritualidade. Você tem que fazer o teu papel. Não olhe para o lado para você achar que é mais velho ou mais novo do que aquela pessoa, é mais limitado ou menos limitado do que aquela outra, para deixar de agir na sua vida. Faz o que tiver ao seu alcance. Os planos não são seus, o esforço é seu, os planos são divinos. Imagina se Simão Pedro, aqui, tivesse entrado nessa depressão aí dele e não tivesse saído. Quanto que a humanidade, ele que é conhecido por ser o pescador de almas, quanto que a humanidade não teria perdido nessa história de que não está mais na idade de percorrer aí caminhos para divulgar o Evangelho? Imagina, teríamos um apóstolo a menos, obras a menos, né? Seria realmente muito danoso para a humanidade. Não te magoe a palestra dos jovens na terra, continua Jesus falando, né? A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Também pode enfeitar o cortejo das ilusões, né? Muitas vezes a juventude, sem a sabedoria ali agregada, por isso que são forças que precisam agir em conjunto, o ímpeto juvenil com a sabedoria do mais velho, não é? Porque só o ímpeto juvenil muitas vezes não leva ninguém a lugar nenhum. Não leva ninguém a lugar nenhum, né? Quando te cerque o burburinho da mocidade, ama os jovens que te revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Perdoa-lhes os entusiasmos sem rumo, como se devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Esclarece-os, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Que lição bonita, né? E ele vai explicar aqui que voltou lá a encontrar com Tiago, mais novo, né, com esse ímpeto lá de dominar ali os arredores de onde eles estavam, levando a palavra de Cristo, o que é muito útil. Era necessário esse ímpeto juvenil também. Né? Os apóstolos, os seguidores de Jesus, não estavam ali à toa. Cada um tinha a sua função. Assim como Simão Pedro tinha uma função importantíssima de trazer ali aquele equilíbrio e o conhecimento que os outros mais jovens não tinham, né? E escutando de novo o Tiago falar com o irmão sobre aquelas questões de idade e tudo mais, ele fala: Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? Olha a lição que ele dá. Vocês estão falando aí de jovens e velhos, né?
como se eu não tivesse, de repente, a mesma força que vocês. Quem é o mais velho de todos, senão Deus, que foi o que criou tudo? Quem é o mais velho, o mais antigo de todos? E que homem do mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo as experiências de seus pais. Não nos detenhamos na idade, esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida. Olha que lição bonita que ele dá, não é? Não olha para a idade, olha para os nossos objetivos. O nosso compromisso é com o nosso objetivo. O objetivo deles ali era divulgar, ajudar Jesus a divulgar a palavra, a boa nova, o evangelho, né, pelo maior número de pessoas possível. O filho de Alfeu escutou-lhe as observações singelas e reconheceu que eram ditas com uma fraternidade tão pura que não lhe chegavam a ferir nem de leve. Tudo é a forma como é dita. Ele não falou com um tom de arrogância, de prepotência. Pelo contrário, ele falou com a entonação de um pai que quer ensinar um filho. Até para corrigir, precisa saber, né, se posicionar para corrigir. Muitas vezes a gente vê uma postura que não é a mais adequada e quer corrigir, tudo bem. É até interessante se a outra pessoa está aberta ali ao diálogo, a gente sempre buscar corrigir, principalmente em particular, para aquela correção não virar um ato de enaltação do seu ego. Olha como eu sou superior, estou corrigindo fulano. Na medida do possível, a sós entre você e o indivíduo ali que você está buscando, né, orientar, mas ainda para orientar, é preciso ter humildade. É preciso ter humildade, porque sem humildade, qualquer orientação ou correção virá afronta. Aí vira briga de ego. Não serve de nada, só piora a situação. Se entrar em briga de ego, ninguém ganha. Porque quando um ego ganha, ninguém ganhou, né? A nossa essência que precisa ganhar, e a nossa essência é divina. A nossa essência sendo divina, ela é envolta na humildade, jamais na prepotência, na arrogância de se achar melhor do que o outro para poder corrigir, né? Bom, então, ele recebeu de bom grado esse conselho do Simão Pedro e agradeceu e procurou não fazer mais isso, né? Bom, dando aqui um salto, porque a hora já chegou aí no final, vamos ver o que Jesus falou no final, né? Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava ali o mundo inteiro. Essa parte final aqui, na verdade, como eu adiantei um pouco, vou esclarecer para vocês, foi um sonho que Simão Pedro teve com Jesus, né? E aqui Humberto de Campos está mostrando o sonho que Simão Pedro teve com Jesus. Olha que interessante, né? Ele teve acesso não só ao que aconteceu ali, que poderia ser visto entre os encarnados, mas ao sonho que Simão Pedro teve com Jesus. Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava a Simão Pedro o mundo inteiro. Eram cidades e campos, mares e montanhas. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. Eles olhando o futuro, Simão Pedro e Jesus. Ao lado do seu deslumbramento passava a imensa família humana. Todas as criaturas fitavam o mestre, com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. As crianças chamavam Jesus de amigo fiel, os jovens de verdade do céu e os velhos de sagrada esperança. Simão acordou, experimentando indefinível alegria. Na manhã imediata, antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhe a fímbria humilde da túnica, exclamando jubilosamente: Mestre, agora vos compreendo. Jesus contemplou com amor e respondeu: Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então, fica essa lição desse capítulo 9, de que pouco importa a idade material que nós temos, porque essa nossa encarnação é 1 hora, são minutos no tempo da eternidade. O que é um indivíduo com 20 anos, ou com 80, 90, 100 anos, por um tempo que é infinito? Numa encarnação, nada, isso não quer dizer nada. O que importa é o desejo de se transformar, é o desejo de colaborar com o próximo. Essa mensagem Humberto de Campos trouxe muito viva, muito clara nessa passagem do capítulo 9, né? Recomendo a todo mundo ler esse livro por inteiro, é só um capítulo.
o Boa Nova, outros livros também, claro, mas esse livro Boa Nova, ele é muito instigante, muito bacana, né? Meus amigos, agradeço aí a presença de todos, desejo a todo mundo aí um excelente 2017, com muito amor, muita caridade, muito conhecimento, muito estudo para todos nós. Muito obrigado pela presença, todos tenham um excelente retorno aos lares. Obrigado.